Bom dia, na aula de Sociologia de hoje continuaremos falando sobre as instituições sociais e hoje falaremos sobre a família. O que é família? Um tema muito importante. Nos dicionários comuns consta que família é o conjunto das pessoas relacionadas por criação ou geneticamente a alguém. Então, isso é uma possível definição a respeito do que é família. Também podemos dizer que família é um tipo de organização que predominou em muitas culturas, desde os mongóis, passando pela África, Europa e chegando à América. Então, família nada mais é do que um conjunto de pessoas que habitam um mesmo local ou conjunto de pessoas que são relacionadas por criação ou relacionadas geneticamente. Isso é um conceito mais amplo daquilo que seria família ou conceito que consta no dicionário. Para nós, é importante analisar a família enquanto instituição social. E aí, pessoal, a família é um grupo, é uma instituição social primária. É a principal instituição social primária, é a principal instituição social de relacionamento primário. Por que nós falamos que ela é de relacionamento primário? Ou seja, os seus membros em geral, as pessoas que participam desta família, compartilham emoções essas que são confidenciais, compartilham solidariedade, até mesmo se indignam de maneira mais íntima. Então a família ela é uma instituição, a principal instituição de relacionamento primário. Ela é um grupo social primário, porque as relações que se dão em família são relações mais íntimas, são relações menos hierarquizadas, são relações onde as funções não são tão bem definidas assim. Então há uma convivência de valores desde a primeira infância, a essa criação de valores, a esse compartilhar de valores, a esta relação mais íntima entre os seus membros. Por isso que a família é um grupo social primário. A família ela é considerada uma instituição social, por quê? Porque toda família possui regras, procedimentos que são padronizados pela sociedade. Então a família ela é uma instituição social, por quê? Porque ela possui regras, porque ela possui padrões sociais, ela possui ela é uma parte, ela é uma instituição orgânica, dinâmica e que proporciona o funcionamento da sociedade. Se nós olharmos que instituição social é o conjunto de regras e procedimentos reconhecido por uma estrutura social, observe que a família possui regras e a família possui procedimentos sociais. Procedimentos esses que são padronizados ou procedimentos esses que constroem a sociedade. Então a família é sim uma instituição importantíssima na construção, transformação, consolidação e dinamicidade da sociedade. A família é uma instituição social. Ela é um órgão dentro desse grande organismo que é a sociedade. E ela possui suas funções e ela tem as suas regras. Por isso ela é uma instituição social de relacionamento primário. E com relação à tipologia, olha, nós temos uma família que pode ser nuclear. Família nuclear é aquela composta por esposo, esposa e filhos. Pode ser extensa quando além do esposo, esposa e filhos é congregado também a esta família outras pessoas, por exemplo, avós, tios, sobrinhos, primos, enteado, entre outras. Então, quando é esposa, esposa e filhos, família nuclear. Quando a esta família nós agregamos outras pessoas, nós chamamos de família extensa. É uma família extensa. Quanto ao matrimônio, aí, claro, é um tema polêmico, mas a família ela pode ser dividida em monogâmica, que é típico das sociedades ocidentais. No Ocidente, nós temos, principalmente no Brasil, a monogamia, que é quando as pessoas se relacionam e se casam apenas com uma outra pessoa. O homem casa com uma mulher, a mulher casa com um homem, isso nesse primeiro contexto aqui, pessoal. Mas em outros países orientais, em outras sociedades, a gente pode ter a poligamia, que pode ser poliginia, que é quando, a poliginia, que é quando se permite ao homem possuir várias mulheres de forma ocidental, no sentido assim, o homem pode ter outras mulheres. Da mesma forma que aqui no Ocidente um homem casa com uma única mulher, em países do Oriente o homem pode se casar com várias mulheres. Ou poliandria, quando se permite a mulher ter 2 ou mais relacionamentos com o sexo oposto. A poligamia está muito presente nas sociedades
do Oriente. Ela não é comum, inclusive a poligamia é um crime aqui no Brasil. Aqui no Brasil só é permitido a monogamia. Tá? Função da família. A função da família ela é muito mais do que genética, muito mais do que nutrir os seus membros, muito mais do que o cuidado primário dos seus membros. Não, a família ela tange todos os aspectos da esfera social. A família ela vai muito mais do que uma questão genética e do cuidado afetivo, do que um cuidado social, do que o primeiro cuidado. Não, a família ela vai tanger, ela vai estar presente em todos os aspectos da vida social, da vida política, da vida econômica, e ela também pode e é utilizada como uma instituição de coesão, de união, de confraternização no sentido de criar lideranças, né? De criar uma coesão social, de ter famílias que são coesas em prol de algo, né? Famílias que possuem um status na sociedade, famílias que são reconhecidas de maneira mais que tem um certo reconhecimento frente à sociedade, que são lembradas por feitos, quer seja na esfera política, econômica. Então a família ela tem essas funções, né, de estar presente, de manter a coesão, de manter o cuidado, mas também de estar participante em todas as esferas da sociedade, quer seja política, econômica ou social. E também a família, pessoal, ela tem esse aspecto de controle social. A família também, como assim de controle social? Ora, a família ela estabelece leis, regras que devem ser seguidas por seus indivíduos, né? Desde coisas mais simples como não sair de casa depois das 8 ou voltar para casa até as 10 da noite, até regras que são mais amplas, né? Questões até mesmo culturais. Então a família tem essa questão do controle social, né? Desde aspectos que são mais simples, né? Ali na casa, ali no dia a dia, até mesmo regras que são mais abrangentes, né? E se configuram até mesmo com a cultura de um povo. Agora, de maneira mais resumida, contemporaneamente, uma das principais funções da família se dá na construção da identidade do indivíduo enquanto pessoa. Então a família ela permite, ela auxilia que o ser humano, vamos voltar ali um pouquinho, que o ser humano se torne, né, que o indivíduo, que o sujeito construa a sua identidade, construa o seu ser enquanto indivíduo, enquanto pessoa, e ao receber valores, ao receber costumes, ao receber tradições, né, ao ser cuidado por esta família, ao receber esta família enquanto instituição promove esse processo de socialização, né, promove esse processo de compreensão, de absorção de valores, de costumes, de tradições. Esse sujeito vai se formando enquanto indivíduo, esse sujeito vai se formando enquanto pessoa, e assim ele vai se integrando cada vez mais na sociedade. E aí, apenas a título de conhecimento, as mudanças contemporâneas na família. Hoje nós temos, né, uma mudança estrutural na família, tanto que família é um conceito muito mais abrangente hoje em dia. Existem inúmeros tipos de família, que também são consideradas família. E, claro, hoje nós temos ali uma queda no número de casamentos, um aumento no número de divórcios, uma tendência à nuclearização, né? As famílias estão cada vez mais nucleares, ainda que isso não seja de maneira homogênea em todas as sociedades, em todos os locais. Maior participação da mulher no mercado do trabalho, isso é importantíssimo, a mulher que está conquistando seu espaço. Crescente aumento das mulheres como chefe de famílias, ou seja, a mulher como sendo aquela que a única responsável pelo sustento da família, ou a principal, né, responsável pelo sustento da família. Queda na taxa de fecundidade, isso está muito ligado com a participação da mulher no mercado de trabalho. Hoje se tem menos filhos e se busca ter filhos numa idade mais avançada, né? Se dá mais valor, não no sentido pejorativo, mas se busca mais um crescimento pessoal, um crescimento profissional, né? E ter filhos realmente ali no momento que julguem ser adequado, né? Ainda que isso seja apenas uma questão sociológica, digamos assim, né? Não uma questão normativa, né? Então, mas há um crescente número ali das mulheres como chefe de famílias e, consequentemente, também
uma maior participação no mercado de trabalho, e normal, né, uma queda na taxa de fecundidade, e a questão do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, né, também é considerado, hoje, né, nós temos essa realidade, e também são consideradas família, ainda que isso traga divergências e controvérsias em alguns setores sociais. E também o maior número, assim, os filhos, né, passam mais tempo com os pais. Então coloquei aqui, está ali no etc. Os filhos acabam ficando mais tempo na casa dos pais, demoram um pouco mais para sair, para adquirir a sua autonomia. Então, pessoal, importante para nós frisarmos ali com relação à família, tá? A família, ela é uma instituição social porque ela possui regras, ela possui padrões sociais. A família, ela é um órgão extremamente importante no funcionamento da sociedade. A família, ela é uma instituição social de relacionamento primário. A família pode ser poligâmica ou monogâmica, e a família pode ser nuclear ou extensa. Essas realidades são realidades. E a função da família, dentre todas as funções que ela possui, mas ela tem uma função primária e fundamental, basilar, que é a construção da identidade do indivíduo enquanto pessoa. A construção desse sujeito que cada vez mais vai se socializando, né? A família tem essa função, e ao agregar valores, ao agregar normas, ao agregar padrões, ao agregar valores e regras sociais, ele pode ir integrando-se cada vez mais na sociedade. Então essa é, talvez, hoje, contemporaneamente, um dos maiores desafios, mas uma das maiores competências das famílias. Família enquanto instituição social de relacionamento primário. Ok, pessoal? Próxima aula nós vamos continuar falando sobre as instituições sociais e sua função na dinamicidade da sociedade. Um abraço, fiquem bem.